O risco, sim, é queimadura. Isso leva ao envelhecimento. Isso traz o que os médicos querem acabar com a nossa profissão, constando que nós destruímos pele. O seu equipamento, se ele tem uma potência extrema, ele está fazendo um excesso de transmissão de radiação. Excesso de transmissão de radiação, ele é sim perigoso, assim como a mídia coloca, como médicos colocam. E querer dizer que todo bronzeamento ele é saudável. Não, todo bronzeamento ele não é saudável. Aqui nesta aula, vamos trazer para você os benefícios, mitos e verdades sobre o que se dizem por aí da técnica de bronzeamento artificial. Aquela que muitos dizem, tudo queima, estraga, causa câncer? Quero te contar muito além de tudo isso. Quero te ensinar que é provável sim você atuar no mercado de uma forma legalizada, orientada, com equipamento eficiente e hoje também já legalizado, e assim ser orientada a forma com que você vai faturar cada vez mais em um mercado que cresce dentro do Brasil, ou mesmo fora dele, onde se existe alta tecnologia e pouco conhecimento sobre bronzeamento. Como você pode ver, essas fotos que hoje estão na mídia, os momentos em que a mídia aproveita de deslizes, de falta de organização ou conhecimento do profissional da própria técnica que é aplicada, vai trazer sempre o prejuízo para a área de quem atua no bronzeamento artificial. Então, aqui nós temos reportagens que trazem e denigrem a questão de se fazer o bronzeamento artificial com profissionalização. Lembrando que esse mercado, falando de mercado brasileiro, ele entrou com muita vontade de se fazer e prestar esse serviço, porém com pouco conhecimento sobre este serviço. E com isso, houve e tem-se ainda a necessidade de se inventar a forma de se utilizar e misturar produtos para que cause um efeito sobre o que a cliente vem me procurar, que é a cor tão desejada perante uma marquinha evidenciada por um biquíni de tecido ou mesmo por um biquíni de fita que vai trazer ali a evidência de uma marquinha de biquíni. A partir desse momento, se você ou eu, profissional, não nos colocamos perante a técnica real de como se faz passo a passo desse processo de aquecimento corporal perante uma radiação artificial que exige a atenção sobre a particularidade de cada escolha que você faz perante ao seu equipamento, você começa a ter os seus tropeços, evidenciando assim o problema que a mídia traz em evidência, como nas imagens evidenciadas aqui, para que todos jamais deixem e esqueçam que pode ser causado sim. E que muito pouco se fala, porque grandes profissionais ainda têm o medo pela falta e vontade de investir no que verdadeiramente interessa, que é conhecer sobre o processo, como se forma o processo de aquecimento, o porquê respeitar o tempo, o porquê vivenciar diariamente a orientação ao cliente através de uma consultoria do que pode causar, do qual benefício ela vai trazer. Porque benefício sim, hoje nós sabemos que a luz ela nos traz, mas que tipo de luz esse profissional está utilizando? Qual é o equipamento que essa profissional adquiriu? É um equipamento feito caseiro ou é um equipamento profissional que traz uma nota fiscal de compra do qual ela está respaldada por um fornecedor que ali tem a responsabilidade de tudo que engloba os riscos deste equipamento? Assim vamos quebrar um pouco desse mito que é todas as reportagens hoje tragas ao mundo falando que bronzeamento é extremamente prejudicial à saúde, uma vez que quem tem conhecimento sobre o processo fisiológico, sobre o processo de autocuidado, de orientação e consequência do que ele pode causar, informado para o seu cliente, dentro de tempo hábil, equipamento eficiente, produto de qualidade, você consegue entregar não só
a melhoria da saúde da sua cliente, a estética tão desejada. E para você que não me conhece, eu sou Josiane Cristina, atuo nesse mercado há quase 15 anos, já completando. Vim de um mercado formado em estética e hoje já atuei tanto no mercado nacional como internacional, mentorando, orientando mulheres a como fazer esse negócio de forma eficiente e sim, saudável. Uma forma que diante das minhas dores eu aprendi a fazer e falo para toda mulher que pode transformar totalmente o seu universo, abrindo a sua mentalidade e transformando o seu negócio, expandindo cada vez mais em se fazer bronzeamento através de uma estética totalmente vinculada à saúde. E o que eu pude perceber é que enquanto isso, existe um mercado enorme onde mulheres de todas as classes estão todos os dias buscando, através do bronzeamento, a saúde, o cuidado especial. Grandes atrizes, blogueiras, mulheres que querem evidenciar e necessitam evidenciar a sua cor, ainda utilizando de produtos totalmente momentâneos. Mas por quê? Porque não entendem que já existe um mercado que fatura hoje, como minhas alunas, mais de R$6.000 mensal. Pessoas que entenderam como fazer esse processo, pessoas que querem linkar estética à saúde, sem ter que ficar na busca constante de só pensar que um produto irá fazer esse milagre. Então, hoje, o mercado de bronzeamento, ele te leva ao mínimo de R$6.000, podendo te levar ao nível aonde você deseja chegar. E é através de tudo isso que nós evidenciamos que é possível sim efetuar a técnica aonde diariamente dentro de uma clínica da minha propriedade eu atuo com pessoas totalmente orientadas e preparadas a fazer um faturamento aí 10 vezes maior do que quando eu coloco um mínimo do que pode ser faturado. Assim, porque entenderam que é necessário você aprender o processo para evidenciar o seu negócio. Vamos lá que eu vou te ensinar um pouco de tudo aquilo que é possível se aplicar diariamente dentro de um espaço de bronzeamento quando se fala em atuar com bronzeamento feito por luzes máquina. Vamos começar falando qual o tipo de máquina ideal. Será que existe uma máquina ideal? Será que a tecnologia, quanto mais avançada, pior ela é? Ou será que o Brasil entendeu que máquinas menores com uma quantidade e potência de lâmpadas maiores fazem também bronzeamento? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos falar um pouquinho aí sobre bronzeamento perante luzes, lembrando que eu falo de radiação. Essa é uma especialidade da qual eu faço questão sempre de dizer. O profissional que não entende de radiação, o que promove o bronzeamento, ele não é um profissional qualificado dentro da área, pelo fator que a causa é feita pelo efeito da radiação. Então eu preciso entender como é promovida essa radiação, qual radiação eu estou lidando naquele momento, para que assim eu possa entender que cada tipo de pele, ela vai ter o seu tempo de exposição, ela vai ter a quantidade de sessões indicadas. Por isso, o conceito de bronzeamento, ele vem se modernizando, vem através do conhecimento que o profissional traz, a consultoria que o profissional promove ao seu cliente. E vamos começar assim, falando de bronzeamento perante aquecimento, que é causado pelo equipamento. É isso mesmo. O equipamento, ele vai ser a sua cerejinha, aquele que vai coordenar e vai te trazer a segurança do que você vai aplicar ali através de um produto que vai promover o aquecimento e com isso causar o efeito do bronzeamento. Então, o bronzeamento, ele feito através de luzes, ele tem que ser totalmente orientado pelo fornecedor também. De que tipo de fornecedor hoje eu estou adquirindo o meu equipamento? É um fornecedor que vai me dar ali a orientação
do tipo do equipamento, da quantidade de luzes que eu posso, do qual é, sim, o verdadeiro equipamento que vai me deixar em menos zona de risco. Ele vai me dar um documento? Será que esse fornecedor ele está pronto para promover e me entregar um equipamento no tempo hábil, com as luzes devidas das quais ele me prometeu? Porque muita profissional, principalmente falando de Brasil, onde começou-se a comercializar os equipamentos há muito pouco tempo, há menos de 3 anos, fala-se muito em venda de equipamento. Porém, nem todo fornecedor está pronto para te entregar um equipamento. Você tem nota fiscal do seu equipamento? Já pensou sobre isso? Quando a vigilância, que é um órgão que vem questionar o porquê você está fazendo essa técnica e vem te cobrar seus deveres, ela vai te cobrar. Onde está a nota fiscal que você adquiriu esse equipamento? Então começa-se de qual é o fornecedor eu estou comprando o meu equipamento. E falando de equipamento, nós precisamos também entender qual o formato do equipamento qual eu vou adquirir. A primeira dica que eu te dou vai depender da sua realidade. Qual é a sua realidade, a realidade do seu cliente? Qual é o tipo de cliente que você está atendendo? Tudo isso hoje te proporciona uma oportunidade de escolha do qual melhor equipamento vai atender a necessidade do seu cliente. Pensando que essa cliente é uma cliente brasileira que precisa de menos tempo, que precisa de qualidade e que procura a eficiência desse serviço. Então, quando eu tenho um equipamento com uma quantidade de luzes excessiva, o que seria essa quantidade? 25, 30, 60 lâmpadas, eu tenho que ter menos tempo de exposição dessa cliente. Esse equipamento é um equipamento na forma vertical ou é um equipamento na forma horizontal? O que difere para mim, profissional? Posição, porque o efeito da luz ela vai ser a mesma perante a potência. Eu tenho que entender qual a potência do meu equipamento. O meu equipamento ele tem tudo aquilo que direciona a segurança do meu cliente e a minha. O fornecedor é obrigado a me entregar tudo isso. Assim, é necessário que você entenda que o formato do equipamento, ele é apenas o diferencial de posicionamento e conforto para o cliente. A máquina que é fechada, como é a realidade do seu cliente? A sua cliente, ela tem aquele excesso de fobia, ela vai conseguir, será, ficar dentro daquela máquina? Tudo isso hoje é possível trazer a orientação, inclusive quando a gente fala de uma mentoria, de uma aula pós-curso, porque é preciso você entender da sua realidade. Qual a realidade da mulher brasileira hoje? Por que ter um equipamento deitado? A mulher quer o conforto de estar deitada, mas e você? Entende que se ela está em pé, é mais fácil de você ocasionar e proporcionar a uniformização de uma marca em 360 graus. Assim, você precisa escolher a potência da sua máquina para que ela possa evidenciar o aquecimento em um tempo hábil, que também entra como um dos maiores quesitos para se fazer o bronzeamento. Muita gente imagina que o bronzeamento se faz através de um produto. O meu produto, do qual eu aplico na pele da minha cliente, ele é apenas um veículo de aquecimento. Um veículo do qual, através da luz emitida por um raio, chamado raio ultravioleta A, vai penetrar nas camadas da pele, promovendo um aquecimento, uma alteração na pressão da corrente sanguínea dessa cliente e com isso vai elevar a produção de melanina, que é uma defesa corporal que promove cor e assim, dentro de um tempo, vai fixar sobre a epiderme. Entra-se mais uma vez a potência do seu equipamento. Quando muito potente esse equipamento, com certeza, uma pele classificada para as bronzeadoras em pele branca 1 a 3, ela vai levar um tempo maior na célula dela para liberar aquela secreção. Então, obviamente, ela precisa de um tempo maior dentro desse equipamento.
Se eu tenho um equipamento que se diz em 8 minutos, 6 minutos, fazer bronzeamento, eu tenho que ter a consciência que eu vou ter que vender mais sessões para essa mulher. E qual é a realidade da mulher brasileira que já conhece sobre técnica de bronzeamento? Estou dizendo para vocês, falando aí de locais quentes, não locais frios, onde a mulher não está habituada ou acostumada a fazer bronzeamento de sol. Como eu, profissional, vou evidenciar a necessidade para essa cliente de fazer o bronzeamento artificial quando não tiver sol, para que haja faturamento dentro do meu negócio, se essa mulher já conhece que no sol, em 40 minutos, ela tem eficiência de uma cor. Então, é preciso você, profissional, entender que o seu equipamento, se ele tem uma potência extrema, ele está fazendo um excesso de transmissão de radiação. Excesso de transmissão de radiação, ele é sim perigoso, assim como a mídia coloca, como médicos colocam, porque essa mulher vai ter que vir várias vezes se expondo a um excesso de radiação e a partir daquele momento ela pode sim denegrir as suas células. Porém, assim, hoje, tendo conhecimento de todo o processo de como fazer o bronzeamento em um tempo hábil, onde toda e qualquer pele tem tempo de ativação e tempo de fixação de melanina, se eu tenho uma máquina que em um tempo hábil de 15 a 30 minutos ela efetiva o bronzeamento, eu estou vendendo menos sessões para essa cliente, fazendo com que essa cliente não se exponha tanto à radiação, tenha um efeito rápido e o sucesso da tão sonhada cor, porque eu vou respeitar o tempo de aquecimento, o tempo de liberação de melanina, porque eu não vou ter uma máquina para branca e uma máquina para morena, eu não vou ter uma máquina para branca, uma máquina para negra. Eu preciso entender como funciona esse processo de aquecimento, qual tempo leva cada pele. A partir do momento que eu entendo que cada pele, o seu tempo de ativação e o seu tempo de fixação, eu saio do vício de que todas querem afirmar que protocolos e protocolos é o que vão evidenciar a cor. No momento que eu escolho um protocolo, um produto a utilizar, eu tenho que ter consciência. Qual é o meu equipamento? Qual a potência do meu equipamento? Se eu estou utilizando ali um equipamento extremamente potente, em uma pele extremamente sensível, uma pele 1:3, o risco, sim, é queimadura. Isso leva ao envelhecimento. Isso traz o que os médicos querem acabar com a nossa profissão, constando que nós destruímos pele. Então aqui entra a necessidade de todas nós entendermos esse processo. Falando e voltando aqui no equipamento, a importância da posição para que se faça totalmente uniforme, a importância de você entender qual fornecedor você está adquirindo este produto e a certeza de que o produto que você compra, o seu equipamento, é um equipamento que ele é estável, porque ele é diferente do sol. Por que muitas pessoas ainda se queimam no sol? Pelo fator que o sol ele tem uma radiação instável, de acordo com meteorologia, estação local, diferente de um equipamento físico que transmite uma radiação equilibrada, uma radiação que não alterna, porque ela é uma radiação estável, ela não vai alterar. Eu sei que eu comprei uma máquina de 20 lâmpadas de 100 watts e essas 20 lâmpadas fazem um bronze em 20 a 30 minutos. Então, obviamente, uma pele que não tem a orientação de como trazer essa melanina já produzida para mim, que é uma das maiores falhas hoje dentro também do mercado, que é a orientação ao cliente sobre como evidenciar melanina de cliente, eu preciso entender que, se eu ainda não oriento a minha cliente do processo inflamatório e estou somatizando processos inflamatórios, eu vou ter consequências posteriores. Então, uma máquina que eu tenho a certeza que ela é estável e que eu posso colocar essa cliente hoje a todo momento, 30 minutos,
aquela pele que é branquinha, eu sei que eu vou poder evidenciar as suas 3 sessões, que é, para o profissional que entende, feita em um prazo de 15 dias. Essa cliente tem um processo de ativação direta, que é o que nós fazemos, e indireta depois que ela vai embora. Assim, se eu vendo para minha cliente as 3 sessões, ela vai conseguir estar menos tempo exposta sobre uma radiação mediana, uma radiação que não vai prejudicá-la, como é colocado aí no geral por áreas médicas, que nós prejudicamos, que a radiação artificial prejudica. Já imaginou quanto tempo se fica aqui vinculada ao celular, direcionado à radiação direta à face das suas clientes? Isso ninguém fala, isso ninguém te conta. Isso ninguém vai contar, que é um dos maiores causadores de melasma. E nós estamos aqui hoje para ensinar e dizer a toda cliente que me procura que o meu processo, quando eu escolhi aquele equipamento, ele é um processo totalmente estável, que ela não vai estar exposta a um excesso de radiação, ela vai ter um tempo menor de exposição, ela vai estar produzindo o que nós conhecemos como melanina, aquela proteína que faz com que o corpo funcione de uma melhor forma, ainda promovendo benefícios à saúde dessa cliente, melhorando a pressão cardíaca, melhorando ali a funcionalidade do seu sistema venal. Tudo isso é evidenciado no que a luz pode promover, muito além do que, como muita coisa também estraga e ninguém te conta. Se você faz um serviço totalmente orientado, você vai ter menos riscos e mais benefícios. Assim como cicatrização de tantos problemas de pele, como uma psoríase, como uma dermatite de contato. Se você pode evidenciar esse serviço de uma forma saudável, você ainda está no amadorismo, procurando protocolos mágicos, milagrosos, dizendo que você vai dar a tão sonhada marquinha para sua cliente. Vamos pensar juntas. Nós estamos no mercado de uma crescente que vai chegar o momento do qual nós que estamos aqui hoje procurando trazer para o cliente a segurança de um serviço, teremos que trabalhar dentro de regras. Assim como fora do Brasil, hoje, existe liberação das máquinas e dos equipamentos de uma forma que existe uma fiscalização. E se eu não me adequo à fiscalização, eu não trabalho. Assim, hoje também está acontecendo aqui no Brasil. E o que nós estamos fazendo hoje, inclusive aqui, no momento em que eu vou fazer a formação com o profissional, é levando a orientação dos órgãos que estão ligados à profissionalização e à liberação legal desse serviço, para que todo o mercado possa trabalhar em um só formato. Porque qual é o nosso ideal? Que todas trabalhem falando a mesma língua, orientando e promovendo ao seu cliente uma consultoria individual, sem estar engessada de uma forma que eu tenho um equipamento, eu tenho vários produtos e eu vou fazer com que aquele produto cause na força bruta qualquer tipo de marquinho. E essas informações que eu acabei de te passar em um pequeno tempo do qual você se dedicou e pode se dedicar a transformar a sua vida, é o que eu trago dentro de um método que eu trouxe para a minha vida para que eu pudesse evidenciar um serviço de qualidade e oferecer diariamente, todos os dias, dentro da minha clínica, que hoje é referência mundial perante a profissionais e clientes, para que o negócio possa se desenvolver de uma forma inteligente, de uma forma eficiente. Dentro deste curso, eu trago toda a orientação do que você precisa vincular este serviço à inteligência de saúde e estética, te provando diariamente, assim como as minhas alunas que hoje estão pelo mundo, como faturar e transformar um negócio de bronzeamento que um dia foi dito como proibido e do qual nós estamos em busca e vamos
trazer a realidade de que é possível sim fazer bronzeamento de uma forma saudável. Aqui no meu curso, dentro dessa metodologia, eu trago para você toda a orientação e no pós-curso toda a mentoria, onde eu vou te orientar, vou te informar e vou também te dizer a verdade, aquela que onde dói muitos não querem te dizer, pelo fato de medo de perder uma aluna, de perder um cliente. Eu estou aqui hoje mentorando e orientando. Eu desenvolvi esse método porque eu acredito que a melhor forma de ainda me manter nesse mercado é também dividir com as mulheres que nele estão a possibilidade de legalizar algo de uma forma eficiente e não através de brigas, gritos, ir para a rua e querer dizer que todo bronzeamento ele é saudável. Não, todo bronzeamento ele não é saudável. Ele vai ser saudável se você tem conhecimento e cuidado, do qual aqui eu trago toda a realidade para você. Assim como eu faço diariamente com os meus clientes, dos quais deram um nome, do qual eu estou aqui diante de você. Eu te convido para que nesse curso você pare, avalie cada detalhe, cada informação, não perca sequer uma aula, porque isso vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha.